Hoje, 13 de junho de 2008, vale a pena um retrospecto sobre o noticiário correspondente às mudanças da reforma penal, aliás, reforma processual penal. O jornal O Estado de São Paulo, do dia 9 de junho, 5 dias atrás, sob o título Ainda há Reforma Penal, traz algumas considerações que, de alguma forma, têm uma dose grande de ingenuidade. Sabe qual foi o redator desse semi-editorial? Deve entender do assunto, porque o Estado de São Paulo não se vale de editores ou de cronistas que não entendam das respectivas matérias. Mas há sim uma certa dose de inocência quando se afirma nesse meio editorial do Estado de São Paulo, do jornal O Estado de São Paulo, que a justiça penal há de ser mais célere em razão dessas modificações. Não há de ser mais célere, não, principalmente quando, segundo o próprio jornal O Estado de São Paulo, há vinculação ao princípio de identidade física do juiz. A jurisprudência sobre o Código de Processo Penal tem se esmerado em afirmar que no processo penal não há identidade física do magistrado, até porque os juízes mudam de lugar de um dia para o outro, assumem uma cadeira aqui, uma jurisdição acolá, e isso traz uma dificuldade muito grande na prevenção quanto à identidade física do juiz. Esse é um motivo, uma razão da crítica que é feita com elegância, por certo, mas com uma certa dose de convicção ou de obstinação quanto aos resultados dessa reforma penal. No fim das contas, essas audiências concentradas não hão de significar coisa alguma no sentido de aceleração, porque o problema não está no Código de Procedimento. Já ao tempo do Chico Ciência, que tornou pública a exposição de motivos do Código de Processo Penal vigente, se afirmava que era tempo de se escoimar o sistema de espelhamento de nulidades. A culpa não é dos advogados. Aliás, esse jornal, o Estado de São Paulo, com todo o respeito que tem pela classe dos advogados, comete aí uma falta grave, um golpe falho, ao afirmar que essa modificação do Código de Processo Penal é criticada pelos advogados porque eles têm um receio, um certo receio, medo de perdimento do mercado de trabalho. O que é isso, senhor redator do Estado de São Paulo? A advocacia criminal em São Paulo e no Brasil nunca foi tão requisitada. Na medida em que se critica a ação da Polícia Federal, e com muita razão, porque ela está a reestabelecer um regime nazi-fascista de aprisionamento, nessa medida, por outro lado, os advogados criminais nunca foram tão requisitados para a defesa daqueles que a Polícia Federal prende. É uma espécie de jogo de empurra-empurra, mas ao mesmo tempo é um bailado cativante. A polícia prende de um lado, os advogados tentam soltar do outro, e lá a nave vá. Não há receio algum de se perder mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho nunca foi tão profuso, inclusive com a persecução feita a criaturas postas no pináculo da exponencial atividade política, que é criticada, inclusive, pelos próprios jornais, uma perseguição que se diz eficiente e eficaz, com o aprisionamento daqueles que são acusados de corrupção. Os advogados não têm medo disso, não, caro articulista do jornal O Estado de São Paulo. As coisas vão de continuar como estão. E é preciso ter muito cuidado, porque no Brasil há quase 500 mil presos já chafurdando na lama. Com esse tipo de aceleração da perseguição penal, é possível condenar-se mais depressa. E nós iremos para o Guinness Book
o país que mais tem encarcerados, enlameados do mundo. E ponto final.